Há momentos em que a política nos brinda com cenas que parecem escritas por roteiristas de comédia. Sabe quando a tentativa de atacar o adversário se transforma em autossabotagem? Pois foi exatamente isso que protagonizou Lindbergh Farias. Em uma única postagem, ele conseguiu entregar de bandeja o que toda a oposição vinha denunciando, e que o sistema tentava negar com unhas e dentes. Sem perceber, Lindbergh confessou aquilo que até agora era tratado como denúncia de bastidores, que a condenação de Jair Bolsonaro não é uma questão de provas ou de técnica jurídica, mas uma sentença politicamente decidida com antecedência. Foi um tiro pela culatra tão retumbante que acabou respingando diretamente no próprio Alexandre de Moraes, e de quebra, serviu de presente para Donald Trump e seus aliados. Vamos entender o que ocorreu. Sob intensa pressão internacional, com sanções já aplicadas, com a lei Magnitsky pairando sobre ministros do STF, a narrativa que sustentava o Supremo vinha se fragilizando. Nesse contexto, Martin DeLuca, advogado dos interesses republicanos no Silêncio e figura próxima de Trump, publicou nas redes sociais uma provocação a Lindbergh, lembrando de seu passado envolto em delações da Odebrecht. Seria, em tese, só mais uma cutucada para expor a incoerência de um político que posa de moralista. O que faria um político inteligente? O que faria alguém preparado? Provavelmente ignoraria, ou responderia de forma comedida. Mas Lindbergh não é esse político. Preso à bolha militante, sempre em busca de aplausos fáceis no campo da lacração, resolveu contra-atacar. Na ânsia de marcar posição, escreveu palavras que imaginava serem demolidoras, mas que se transformaram na confissão mais comprometedora do debate recente. Disse que Bolsonaro será condenado e preso, goste ou não, o patrão em Washington. Preste atenção na sutileza devastadora dessa frase. Ele não disse, Bolsonaro pode ser condenado. Não disse, há indícios que levam à condenação. Não disse, se forem confirmadas as provas, ele será condenado. Nada disso. Usou o tempo verbal da certeza. Será condenado. Não deixou espaço para dúvida, não condicionou ao devido processo legal. E ao dizer isso, revelou exatamente aquilo que seus adversários sempre afirmaram, que a sentença está escrita antes do fim do julgamento. Essa frase não foi apenas um deslize. Foi a confissão explícita de lawfare. Lawfare, expressão utilizada no mundo inteiro, é o uso da lei como arma, não para buscar justiça, mas para eliminar adversários políticos sob o verniz da legalidade. É a toga usada como espada partidária. Quando Lindbergh afirma categoricamente que Bolsonaro será condenado, sem mencionar provas, está descrevendo em primeira pessoa a engrenagem do lawfare, a certeza do resultado antes do devido processo. E a resposta de Martin DeLuca foi cirúrgica. Não precisou elaborar demais. Apenas devolveu a fala com ironia. Agradeceu a Lindbergh por confirmar aquilo que já era relatado ao mundo. Um presente inesperado. Disse que sim, aquela declaração era a cristalização do lawfare brasileiro. Uma anotação que será lembrada em audiências, relatórios, denúncias internacionais. Porque agora, não é a oposição quem acusa, é um petista histórico quem confessa. O estrago é gigantesco. Pense nas implicações disso em nível internacional. Até ontem, quando parlamentares republicanos, ou quando jornais críticos ao Supremo falavam em perseguição política, sempre se tentava desconstruir dizendo que eram narrativas fabricadas pela direita. Agora, a frase sai da boca de um deputado aliado do governo, e não pode ser simplesmente ignorada. Em qualquer corte, em qualquer fórum internacional, essa frase ecoará como prova de que o sistema brasileiro atua politicamente. O mais irônico é que Lindbergh pretendia atacar Trump. Tentava posar de defensor do STF, de escudeiro de Moraes. Mas suas palavras atingiram justamente aquele a quem ele mais queria proteger. Alexandre de Moraes, que vinha tentando sustentar a imagem de juiz técnico, aparece agora com a sua couraça ainda mais rachada. E a rachadura não foi causada por nenhum inimigo, mas por um aliado atrapalhado.
Esse episódio ensina muito sobre arrogância e sobre a bolha militante. Lindbergh escreve para aplaudidores, não para o público real. Não percebeu que suas palavras seriam usadas internacionalmente, analisadas na Casa Branca, debatidas em relatórios de organismos internacionais. Achou que estava apenas sinalizando virtude para a sua base, mas acabou escancarando a montagem de um processo que perderá toda a credibilidade fora do país. Agora Lula, Haddad, Moraes, todos os protagonistas do sistema que apostou no discurso da legalidade, precisarão carregar essa frase como uma âncora amarrada ao tornozelo. Cada vez que disserem que o julgamento do adversário foi justo, serão lembrados. Mas o líder do seu partido já disse antes do fim que o veredito estava decidido. É a prova da farsa. E nesse ponto, é impossível não notar a ironia histórica. Lindbergh, político com um passado marcado por contradições, foi quem ofereceu à oposição aquilo que ela sempre buscou: a confissão do lawfare. Fez de graça o que advogados de defesa buscavam há meses. Deu munição aos republicanos no EUA, fortaleceu Trump e se tornou o aliado improvável da narrativa de Bolsonaro de perseguição política. Não se trata apenas de um erro de comunicação, mas de um erro estratégico colossal, porque, a partir de agora, qualquer tentativa de argumentar contra a palavra lawfare encontrará esse print, essa prova, essa confissão explícita, e será usada repetidamente. Este momento ficará registrado como a maior trapalhada política da temporada. E você precisa refletir sobre o poder de uma frase. Uma única linha mal colocada teve capacidade de derrubar camadas de narrativa, de corroer a legitimidade construída à base de discursos e artigos de juristas alinhados. Bastou a ânsia em lacrar. Bastou a arrogância da bolha. Voltamos então ao aprendizado que a política insiste em nos mostrar. Muitas vezes, o inimigo mais perigoso não é externo, é interno. Moraes foi atacado não por opositores desta vez, mas alvejado pelo fogo amigo. Lindbergh, na ânsia de mostrar fidelidade, cravou a estaca que desmoraliza o castelo de cartas que defendia. É por isso que tanta gente riu e celebrou, porque em um único ato, o petista transformou-se em cúmplice da derrubada narrativa do próprio partido. Deu de bandeja a frase que será usada em discursos, relatórios, processos e documentários internacionais para comprovar que sim, o Brasil viveu a instrumentalização da justiça. E agora eu pergunto a você que acompanha: será que Lindbergh entendeu o tamanho do erro? Será que Bolsonaro e sua defesa já agradeceram pelo presente? Será que Trump e seus aliados vão deixar passar batido esse presente político? Na prática, todos sabem que não. Essa frase será reproduzida, multiplicada, ecoada, como uma cicatriz que não se apaga. E aqui fica o registro. Obrigado, Lindbergh. Em sua ânsia de atacar, você acabou confessando. Em seu desejo de proteger aliados, você entregou a cabeça deles. E ao contrário dos roteiros heróicos que imagina, acabou virando personagem de uma comédia política que será lembrada como um divisor de águas. Agora cabe a nós como cidadãos usar essa confissão. Mostrar ao mundo. Reforçar a cobrança. Porque a verdade, de uma forma ou de outra, sempre escapa, até mesmo da boca de quem jurava escondê-la. E deixo aqui. Se você entendeu a dimensão do que essa frase representa, já marca aqui sua opinião nos comentários, deixa o like e compartilha esse vídeo. Porque esta é a prova de que a arrogância é a pior inimiga do poder. Obrigado por assistir nosso vídeo.